Boa tarde. Nesse momento, nós iremos fazer a apresentação dessa atividade da disciplina Diversidade Biológica, discentes Jardel Calixto de Souza e Jonathan Firmino de Oliveira, docente Raimundo Nonato Costa Ferreira. Então, eu me chamo Jardel e vou estar aqui fazendo a primeira parte da apresentação. O artigo que nós ficamos foi o que tem por título Classificação Biológica nos Livros Didáticos, um estudo da contextualização histórica. É um artigo de pesquisa, onde os pesquisadores, autores do artigo, fizeram algumas pesquisas em cima de livros didáticos. E um ponto interessante é que essa pesquisa faz parte de uma investigação mais ampla sobre o livro didático, que objetiva acompanhar e compreender de que maneira as ciências biológicas têm sido veiculadas nesses materiais didáticos ao longo dos anos, e como essa abordagem apresentada tem influenciado na compreensão desse saber. Então, é basicamente isso. Buscar uma compreensão de como, de que maneira as ciências biológicas têm sido veiculadas nesses livros didáticos, onde se encontram em escolas, do ensino fundamental ao ensino médio. E os autores, pesquisadores, para o desenvolvimento dessa pesquisa, tendo em vista seu caráter interpretativo dos dados, foi utilizado a abordagem qualitativa de investigação com fundamentação teórico-metodológica. Então, foi escolhido por eles como objetivo de análise 3 livros didáticos de biologia, livros esses que são os mais adotados no ensino médio, das escolas públicas do Brasil. Então, foram livros que realmente eles estão envolvidos no aprendizado dos alunos do ensino médio. Então, foram 3 livros, mas livros esses que têm sido adotados atualmente em escolas por todo o Brasil. E a edição do PNLD 2018 a 2020. Então, o processo de classificação é algo inerente ao ser humano desde a mais tenra idade. Nós observamos que o ser humano, ele, desde cedo, ele já classifica algumas coisas, ele já classifica objetos, separa coisas, seja na infância, brinquedos, brinquedos de uma cor, brinquedos de outra cor. Então, esse processo de classificar as coisas é um processo muito que vem desde cedo, na mais tenra idade. Por exemplo, separar objetos por características comuns, sejam elas cores, formas, texturas ou funções, são ações corriqueiras do cotidiano de qualquer pessoa. Então, isso é uma coisa que todos nós nos utilizamos, de classificação. Não necessariamente a classificação biológica, mas nesse sentido, o conceito classificação, todos nós temos cotidianamente agido em prol de classificar as coisas, o ato de classificação está presente em nosso dia a dia, isso é uma verdade. É um procedimento humano natural e constante, então é uma coisa que já parte da própria natureza humana, é uma coisa natural do ser humano ter esse senso de classificação, até mesmo nas escolhas. Eu classifico o que eu gosto, eu classifico o que eu não gosto, eu seleciono aquilo que gosto, Então, a classificação é algo natural. É uma atividade também presente nos conhecimentos formais que construímos, tal qual a biologia. Então, voltando aí para a área do ensino da biologia, também é uma atividade
que também está presente de forma formal, né, nessa construção de conhecimento. No exercício da docência, né, no caso do professor que está ali em sala de aula, dando aula no ensino de ciências. É comum, como professores, né, nós, um dia, aqueles que já atuam, ouvir questionamento dos alunos ao estudarem sobre a classificação dos seres vivos. De maneira geral, os estudantes concebem essa parte do estudo biológico como algo enfadonho e circundado de regras que lhes não agregam sentido. Então, é uma coisa que em grande parte é verdade, porque os alunos, né, como visto no artigo, depois de pesquisas, verificou-se que grande parte dos alunos eles acham enfadonho essa questão de classificação em relação à biologia, né, a classificação das espécies, esse conjunto de regras, esse conjunto de pontos que devem ser levados à riscas, eles acham isso muito enfadonho, não dão muito atenção para isso. Mas nós sabemos que isso é por conta do hábito, né, de não terem de uma forma clara esse entendimento, esse ensino da classificação em ciências, né, em biologia. Porém, ela não só é relevante para toda a biologia, como se estabeleceu de maneira espontânea como resposta à necessidade humana de organizar para melhor compreender o mundo ao seu redor. Então, é algo que se estabeleceu de uma forma espontânea, é algo que é necessário, né, para a necessidade da vida humana, né, no sentido de organização, né, para a melhor compreensão do mundo, né, das coisas. E isso é um ponto que a classificação ela contribui para isso, né, essa organização, né? Se nós imaginarmos a quantidade de espécies, de insetos, de animais, de plantas, se não houvesse uma classificação, estaria uma coisa assim misturada, quase impossível da gente conseguir encontrar, conseguir definir alguma coisa. Mas é justamente pela classificação desse processo, né, na biologia, que deu-se a uma forma de organizar melhor e nos tornar mais compreensível. De acordo com Prestes e colaboradores, que é um autor que é citado no artigo, ele diz algo bem interessante. Ele diz que a diversidade biológica impõe algum tipo de organização para que se possa conhecer e fazer uso das diferentes espécies de animais e vegetais, bem como de micro-organismos. É uma necessidade sentida em diferentes culturas e épocas. Então, é algo que é necessário, né? Em culturas, em várias épocas, foi-se necessário o uso da classificação, né? Dessa diversidade biológica, né? Impor isso, né? Essa organização, por conta de um vasto campo, né? de estudo, né? Uma diversidade de seres vivos, então foi-se necessário o uso da classificação, né? Uma necessidade sentida e que foi estabelecida justamente por isso. É um problema que nós podemos encontrar é que, todavia, um dos obstáculos para a compreensão de como a classificação dos seres vivos é estabelecida e qual a sua importância para a biologia ocorre por falta de contextualização histórica da construção do sistema de classificação, de acordo com os estudiosos da área da educação em ciências e biologia. Então, essa falta de contextualização histórica, né, da construção do sistema de classificação tem feito com que isso se torne um obstáculo de compreensão em relação a isso, né? Mas aí, de acordo com alguns estudiosos,
é uma realidade que existe ainda hoje na nossa sociedade, principalmente nas escolas, quando se diz no estudo de biologia, que é de fato muitos alunos não sabem, não compreendem o que é classificação de espécies, muitos veem nos livros didáticos as imagens, algumas coisas, mas não tem uma definição, até porque muitas vezes os professores em si, eles também não têm essa compreensão, né? Esse entendimento, e quando tem é de uma forma rasa, de uma forma simples, e não tem ali um domínio sobre aquilo, e isso se torna um obstáculo para a compreensão, né, do aluno. Então, quando se tem essa compreensão, então é estabelecido uma coisa mais contundente, né, com mais estabilidade. E é isso, por conta dessa falta de contextualização histórica, tem se ocorrido esse obstáculo das pessoas não compreenderem. Isso segundo estudos.